Bem, e se alguém ainda tinha alguma dúvida, condomínio é assunto de mulher também, sim senhor. A seguir teremos o painel A Presença Feminina no Mercado Condominial, que vai explorar um outro olhar sobre este universo. Olha, para comandar este painel, nós temos aqui a jornalista e coordenadora de conteúdo do Condoconta, Andriele Minatti. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Rúbia, tudo bem? Obrigada pela introdução, é um prazer estar aqui. Obrigada, Condoconta, pelo convite e obrigada a vocês, nossas painelistas, nossas especialistas condominiais, por terem aceitado o nosso convite. E eu gostaria de iniciar pedindo para que vocês se apresentem diretamente de Sergipe. Edilma, pode começar se apresentando, por gentileza? Bom dia, eu sou Edilma Oliveira, sou de Aracaju, Sergipe, e estou aqui para agradecer também o convite. Muito obrigada. Maravilha, obrigada, Edilma. Taula. Olá, bom dia, que lindo evento, né? Que disruptura, aí mudança de mindset para o nosso mercado. Eu sou Taula Armentano, sou síndica profissional, advogada e muito feliz de estar fazendo parte desse grande momento aqui da vida condominial. Que seja um excelente evento para todos. Obrigada, Taula. Doutora Tárcia, pode se apresentar para a gente? Bom dia, é uma satisfação estar aqui presente. Meu nome é Tárcia Quilião, sou advogada, militante da área condominial há muitos anos e não tenho palavras para descrever a felicidade e a alegria de poder estar participando desse evento aí, que é uma mudança de pensamento, é um crescimento desse mercado condominial. Um bom dia para todos nós. Legal. Jaque? Bom dia a todos. Eu sou Jaqueline Jerônimo, sou gestora condominial. Estou há mais de 10 anos na área de sindicância. Não foi uma área que eu escolhi, mas hoje eu sou grata por tudo que eu vivi, por todas as pessoas que eu tenho hoje na minha vida. E hoje estar nesse evento é uma celebração assim, maravilhosa desses anos todos que a gente está almejando atrás de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, para trazer cada vez mais uma gestão de qualidade para os nossos condomínios. Perfeito. Essas meninas têm muitas histórias para contar, muitas histórias legais para contar para você que está nos acompanhando. Eu gostaria de iniciar falando que, segundo o censo do Sindiconet 2021, realizado com mais de 3.000 profissionais do mercado, as mulheres elas representam 39% da função, uma evolução de 22% com relação ao censo anterior, realizado em 2018. Embora ainda seja uma participação numérica inferior, a presença está crescendo. No Condoconta, a porcentagem de mulheres clientes é de 36%. Nós queremos saber de você que está assistindo aí do seu condomínio. Se no seu condomínio é síndico, é síndica ou outro. Quando nós falamos outro, estão contempladas todas as diversidades. Então, no canto da sua tela, vai aparecer uma enquete e você pode responder para a gente. Quem faz a gestão aí no seu condomínio? É síndico, é síndica ou outros? No final do nosso painel, a gente vai trazer aqui o resultado dessa enquete para saber mais, tirar a temperatura de como é que está a nossa audiência. Tá bom? Combinado? Então, vamos partir para o nosso bate-papo, porque tem muita coisa para conversar. Eu queria começar perguntando para a Taula, sobre esses dados que a gente trouxe do Sindiconet, Taula, ali de São Paulo, que é a sua região de atuação. Como é que você tem sentido a presença feminina? A presença feminina tem crescido, né? A condomínio é um reflexo da sociedade. E a gente percebe que o empoderamento feminino chegou em todas as áreas, né? A gente tem um estudo que mostra que teve um aumento de 66% a 75% nos últimos anos da participação das mulheres em atividades de gestão. Já as atividades ali de diretoria, a gente não está ainda alcançando níveis de empresa e, em geral, como os homens. Mas estamos crescendo, ganhando espaço, e aqui em São Paulo a gente vê uma mudança grande acontecendo em todas as áreas que envolvem o condomínio. Desde a atuação em administradoras,
até a atuação nas terceirizadas. Hoje é muito comum você chegar em condomínios e ser recepcionada por uma controladora de acesso ou até mesmo uma vigilante. Atividade que antes era totalmente masculina, né? Quando se pensou em se ter uma controladora, no máximo era uma recepcionista. Mas hoje isso está bem comum e muito bacana aqui em São Paulo. As síndicas também, a gente faz parte de grupos aqui de síndicos e eu quero dizer que esses índices nos próximos anos vão mudar muito. As mulheres têm estado à frente desse mercado por conta, né? Eu aqui arrisco a dizer que as mulheres seriam e são síndicas muito detalhistas, são mães, nasceram para esse cuidado, têm uma intuição aguçada, têm uma comunicação expressiva, persistência diante das dificuldades, têm uma maior resistência física e psicológica. Então, tudo isso e muito mais, né? Facilidade para lidar com a gestão de tempo, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem influência, sabe influenciar, engajar pessoas. Então, eu acredito de verdade que os próximos anos nós vamos ver ainda mais esse mercado condominial ser ocupado por uma presença feminina, ser ocupado aí por mulheres no mercado condominial. Eu sou alguém muito engajada no nosso mercado, sou apaixonada pelas questões condominiais e no que posso tento influenciar e tento fazer diferença no nosso mercado. Aqui em São Paulo, a gente tem ganhado bastante espaço, viu? Perfeito, Taula, obrigada. Realmente, acho que quando a gente vê os eventos também, agora que estão retornando, né, a presença feminina também tem se mostrado bastante crescente nesses eventos, né? E falando sobre desafios do síndico no dia a dia, quando a Jaque chegou, vou contar uma coisa que eu reparei, né? A Jaque chegou e ela tinha uma gerente... Como era o cargo da pessoa que estava com você, Jaque? Uma gerente predial, junto com ela. E ela falou assim, ó, você fica de olho nesse celular aqui, tá? Isso quer dizer que a Jaque, ela administra 8 condomínios. Então, ela tem que estar sempre ligada no que está acontecendo, né, Jaque? É verdade, é verdade. É 24 horas, É 24 horas, é um trabalho 24/7, Sim, né? Sim, a gente tem, toca alarme que o condomínio esqueceu de desativar, é para a síndica que eles ligam, né, independente do horário. Perfeito. E, Jaque, na tua jornada desses 10 anos como síndica, você teve algum desafio específico por ser mulher? Sentiu alguma dificuldade por ser mulher nessa função? Eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje em dia ainda é um pouco do preconceito e um pouco do machismo, porque, infelizmente, existe ainda, né? Isso até em seleções para... vários condomínios fazem uma pré-seleção hoje dos candidatos. Geralmente é o conselho que se reúne. E engraçado que uma das primeiras que eu comecei a participar, porque durante muitos anos eu trabalhei especialmente para o Bahia Sul Medical Center, né? Foram 18 anos da construção até há 2 anos atrás que eu saí. Então, ele simplesmente perguntou para mim assim, eu não imagino você vindo aqui arrumar um portão. Daí eu olhei para ele assim, não, realmente, dependendo do problema, qualquer síndico, independente se for homem ou mulher, vai chamar um profissional, porque o síndico é gestor, ele não é manutencista, né? Perfeito. Então, assim, simplesmente eu não voltei para me concorrer a esse condomínio, né? Porque eu já sentia assim, uma dificuldade inicial já no pré-requisito para ser síndica daquele condomínio, né? E, graças a Deus, abriu outras portas. Então, assim, eu acho que o desafio hoje em dia ainda tá? Até para prestadores de serviços, quando tem algum problema, tu vai lá, tu explica para ele, aconteceu isso, eu acho que é isso, aquilo, porque, assim, claro, eu não sou especialista, mas a gente tem noção, há quantos anos a gente está no dia a dia do condomínio, vivendo o dia do condomínio, botando a mão na massa. Então, tu vai tendo conhecimento, vai criando experiência. Então, assim, tu fala para o processador, tu vai lá, fala com o zelador, é para fazer isso, isso e aquilo. Chega lá, o zelador fala outra coisa para ele, ele simplesmente segue o que o zelador falou.
Tem uma tendência. Tem uma tendência. Esses dias até eu fiquei assim, poxa, gente, mas eu falei tanto para vocês, por que mudou isso? Por quê? Porque foi uma mulher que falou e aqui chegou, foi um homem que falou. Então, assim, ó, claro que mudou bastante já, né? Eu com a Confraria das Síndicas também, quando a gente apareceu, Confraria das Síndicas, todas organizadas, com banner. Realmente, assim, a gente ouviu muita piadinhas, mas foi só para fortalecer mesmo. E foi lindo. Eu já estive nos eventos e, nossa, estamos ansiosos pela volta. Em breve, em breve. Muito bom, Jaque. Doutora Tárcia, esses desafios, eles não estão só para síndicas, né? Eu acredito que você, como advogada nesse meio condominial, deve ter sentido alguma coisa similar. Pode contar para a gente? Então, eu gostaria de iniciar essa fala, e eu adorei a pergunta que me foi direcionada, né, porque eu vou poder me posicionar não só como advogada, mas principalmente como mulher. Porque aqui é um painel voltado para as mulheres, né, no mercado condominial. E eu inicio a minha fala saudando as minhas colegas aqui, que eu tenho como amigas, a Taula, a Edilma, que esse ano tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, a Jaqueline, que fazia um tempo que eu não via, a Andriele, que é um doce de pessoa, as mulheres todas que estão aqui no backstage, que vocês não estão vendo, e tem muita mulher aqui, e eu fiquei muito feliz de ver isso quando cheguei, né? Mas eu saúdo principalmente aquelas mulheres que por muitas vezes ouviram: desista disso, isso é de homem, não faça isso, quem tem que ter posição de poder é o homem, não a mulher. Eu saúdo também aquelas mulheres que por muitas vezes tiveram que dar um sorrisinho de canto numa piada machista, numa piada que, na verdade, era um assédio. Eu saúdo todas essas mulheres que abriram mão das suas vidas para estarem em posição de destaque. Porque não pensem que é fácil. Nós temos inúmeros desafios. Nós temos jornadas triplas para cumprir. E nós somos muito perfeccionistas. E, por vezes, eu me vejo fazendo discursos no seguinte sentido: nós temos que nos deixar ser nota 6, nota 7. Hoje, o meu discurso mudou. Eu acho que até você chegar no ponto que você realmente quer para a sua vida, no seu propósito, o que você realmente deseja, você tem que ser nota 10. Não existe nota 6. A gente ganha nos detalhes, a gente se posiciona nos detalhes, a gente tem sucesso, são nos detalhes. E para isso, até lá, a gente tem que ser nota 10. Eu me considero uma pessoa obcecada. Obcecada por mim, pela minha carreira, pela minha trajetória, pela minha história. Sou obcecada por mulheres, acredito nas mulheres. Podem me convidar até para a Chá das 5 para falar com mulheres, que eu vou, com o maior prazer. Porque eu acredito, e eu vindo para cá, disse assim: nossa, Tárcia, eu converso muito comigo mesma, né? Isso é um cacoete de quem mora sozinha desde os 16 anos de idade. E eu vinha conversando comigo mesma no carro. E eu disse assim: nossa, tô orgulhosa de ti demais. Cara, só que eu quero falar isso não no sentido de uma forma arrogante. Eu não quero que seja entendido de forma arrogante. Mas eu quero que essas mulheres tenham orgulho de si mesmas. Que essas mulheres possam se orgulhar da sua jornada, possam se orgulhar das suas escolhas. E se nesse momento você ainda não está onde você quer, não desista. Não desista em hipótese nenhuma. Seja obcecada onde você quer chegar. Não importa o tamanho do desafio. Exatamente, porque, como dizia Caroline Casey, quem não conhece, vá pesquisar na internet. Ela é legalmente cega e ela só descobriu que era legalmente cega com 17 anos de idade. Sabe por que ela só descobriu com 17 anos de idade? Porque os pais dela nunca colocaram limitação na vida dela. Eu, graças a Deus, fui criada por uma mulher que nunca me colocou limitação. Nunca, ao contrário. Me incentivou a ser o meu melhor. A conquistar o que eu quisesse. Por quê? Porque impossível, gente, é só uma opinião. E que para mim, é uma opinião sua. Para mim, não é. E Perfeito. Muitos desafios eu enfrentei. Exatamente. Não pensem, não, que é fácil. Tá? As pessoas, às vezes, olham o produto pronto e não fazem ideia do que a gente abre mão. E o preço é caro.
Eu sempre falo de empoderamento feminino, é muito linda essa palavra. É que nem sororidade, também é muito linda, mas pouco praticada. Eu não acredito no empoderamento feminino onde a mulher não gere a sua receita. Não acredito. Então, por menor que seja a receita que você gere, por mais simples que seja o teu trabalho, o teu emprego, você só vai conseguir se empoderar se você tiver como você a líder da sua vida. Você ter as rédeas da tua vida. E aí você precisa, sim, gerar receita. E eu fico muito feliz com esse censo do Síndico Net, que cada vez mais tem crescido as mulheres nesse mercado condominial. E faço votos e tenho certeza que o ano que vem, no próximo censo, já desafio o Júlio aí, que vai passar de 50%. Muito bom. É isso que esperamos e a gente vai trazer esses dados aqui, com certeza, no ano que vem, para discutir de novo. Né? E agora eu queria... Obrigada, Tárcia, pelas tuas palavras. Obrigada. Eu tenho certeza que as síndicas que estão nos assistindo, com certeza, recebem uma injeção de ânimo com as tuas palavras, viu? Com a tua experiência, com o teu posicionamento. Muito obrigada mesmo. E agora eu queria perguntar para a Edilma, de que forma que você acredita que é possível fazer essa representatividade feminina aumentar no mercado condominial? Quais são os caminhos, Edilma, que tu acreditas que ainda podem ser trilhados? Então, o caminho que deve continuar sendo trilhado é o que a gente já vem fazendo, né? Palestrando, fazendo eventos, convidando para lives, tem as revistas que estão aí atualizadas, com várias participações, com temas muito relevantes, né? Tem os livros que estão sendo lançados, então existe muito conteúdo para que as mulheres fiquem realmente por dentro do que acontece na área condominial. Perfeito. E, embora a gente ainda tenha bastante conteúdo, a gente tenha bastante materiais disponíveis, ainda existe um certo receio da mulher dela se candidatar para a função de síndica. Eu queria perguntar para a Taula, quais são os principais motivos que fazem com que as mulheres não se candidatem tanto para essa função? Bom, primeiro, olha, que injeção de ânimo mesmo que a gente está recebendo e também ouvir um pouco das dificuldades, cada uma falando aqui, maravilhoso. Eu acredito que, da mesma forma que é na sociedade, né? O que impede uma mulher de buscar cargos mais altos numa empresa? O que impede uma mulher de querer e acreditar que ela pode estar ali naquele cargo de CEO, de CFO? Então, assim, o que nos limita somos nós mesmos. Né? Foi o que a Tárcia falou. E na sindicatura não é diferente. Claro, foi uma função sempre, durante muito tempo, explorada só por homens. Mas existem várias mulheres hoje no mercado que nos servem de referência, não só na parte condominial, como no mundo, né? Tanto nas áreas políticas, quanto nas áreas de gestão, propriamente dito. Então, eu vou dizer o que eu sinto aqui, que quando eu converso com as minhas colegas síndicas, ou com aquelas que aspiram a ser síndicas, né, que fazem os cursos, que querem saber mais de como ter uma carreira aí de sucesso, muitas vezes é realmente já a dificuldade de saber que não vão ser tratadas com igualdade. Né? E se sentem desafiadas, acreditam que às vezes não vão ter essa firmeza, esse pulso, ou até mesmo essa credibilidade. Então, 81% das pessoas que eu converso, o que as limitam é porque elas mesmas têm uma sensação de que precisa ser igual. Pode não ser igual ainda, né? Mas vai ser. Nós estamos ganhando os nossos espaços a cada dia, né? Outra coisa que limita muito as mulheres de se candidatarem é a discriminação que acontece no recrutamento. No próprio recrutamento, às vezes, a gente percebe, né, algumas resistências. Às vezes eu chego ali para uma entrevista com uma comissão ou com um grupo que está preparando, já tem uma resistência por ser mulher, já tem uma resistência por ser mais nova, já tem uma resistência, às vezes, até por característica física. Então, né, vai ter problema aqui, vai ter problema... Então, mulher tem uma série de situações, né? Que no próprio recrutamento a gente já sente, aqui eu vou ter que mostrar que
né? Eu sou frágil, eu sou sensível, doce, mas eu sou firme. Eu sei conduzir as coisas com muita clareza, com muita razão, né? E o outro ponto que eu acho que às vezes interfere é porque síndico não tem hora para estar trabalhando. Aconteceu algo, claro, você vai crescendo, você vai formando equipe, você vai tendo pessoas para te ajudar, mas a maioria das vezes as pessoas não respeitam o síndico com aquele horário. É feriado, eu não vou ligar. É final de semana, eu vou aguardar a segunda para tirar minha dúvida, né? Tem uma falsa impressão de que o síndico deve estar ali disponível 24 horas por dia, né? Então, também tem essa dificuldade, porque mulheres, às vezes, são mães, né? Têm as suas casas, e as mulheres, às vezes, têm dificuldade de impor esse limite profissional, porque a função de síndico pode ser morador ou pode ser profissional, mas é uma atividade de gestão, de suma importância para o condomínio. Então, ela deve ser respeitada como se fosse o diretor de uma empresa, como se fosse alguém, um porteiro, um zelador, que tem horário para trabalhar. Eles não estão ali o tempo inteiro disponível. Então, isso são coisas que eu acredito que limitam até a mulher de ter coragem de avançar. Agora, a mesma dificuldade que nós temos, os homens terão, né? Até porque até em casa a gente divide tarefas, essa é a verdade. Isso é ter um companheirismo, ter um equilíbrio nas relações. E eu queria falar algo aqui, né? Vi a Tárcia falando sobre as mulheres realmente acreditarem em si para ganhar esse espaço. Eu li uma frase esses dias, não vou saber dar referência, mas depois eu até coloco aqui, que diz que quando você vai começar uma carreira, quando você vai começar a construir algo novo, procure construir habilidades e não currículo. O mais importante é você se capacitar, ter noção de que você quer aquilo e se engajar para conquistar. E aí, consequentemente, as coisas vão acontecendo e você vai ganhar aí o cargo, a função que você deseja no condomínio. Então, é ir para frente, né? Saber que tem limitações, mas tudo com organização, gestão, comprometimento e capacitação, a mulher pode fazer tanto quanto o homem. Eu arrisco dizer que na área de condomínio até melhor, porque nós somos mais detalhistas. Perfeito. E sobre isso, sobre ser mais detalhistas, eu queria saber um pouco mais sobre isso. E eu queria perguntar para a doutora Tárcia, como advogada, já que ela vai ser, acredito que um pouco mais imparcial nessa resposta, que diferenças você percebe, doutora Tárcia, na gestão feita por síndicos e por síndicas? Se há alguma. Bem, eu até vou pegar parte da fala da Taula, que eu sempre, quando assisto a Taula falar, eu sempre aprendo muito com ela, né? Ela tem uma doçura e uma força que é um misto muito saudável na fala dela. E é uma profissional incrível, da qual eu tenho uma admiração enorme. Mas na fala dela, a gente percebe justamente o que há uns 2 anos atrás, o BID, quando fez uma pesquisa sobre as mulheres, ele divulgou o seguinte: nós temos um pilar, né, que é o da capacitação. A mulher se capacita muito, ela estuda muito, notadamente, é visível o quanto a gente vê mulheres nos eventos, mulheres se capacitando, mulheres lendo livros, né? As mulheres estão nas cadeiras universitárias em muito mais volume do que os homens, né? Mas a gente também tem o outro pilar da empregabilidade, né? Onde a gente tem a capacitação, ela nem chega tanto àquela nível de empregabilidade ou nível de cargos, né, mais expressivos, enfim. E o que está no meio disso tudo que eu percebo que as mulheres têm, e isso é muito nato da mulher, né, mas que precisa ser desenvolvido? São as soft skills. As mulheres precisam desenvolver mais isso. E uma das duas, para quem não sabe, são comportamentos cognitivos. Tá? Então, uma das duas que eu destaco é a ousadia. A mulher precisa ser mais ousada. A gente tem uma herança cultural onde dizia que a mulher tinha que ser masculina para ter credibilidade, tinha que estar com o cabelo desarrumado para ter credibilidade, que mulher bonita é burra, né? Tem que se enfeiar,
Se é bonita, tem que se enfeiar, porque não vai ter credibilidade. E aí as mulheres foram perdendo a ousadia. Sim, eu venho hoje com o cabelo escovado, arrumada, de cílios, toda de branco no evento. E eu vou mostrar conteúdo igual, porque não é isso que me define, né? Então, eu tenho ousadia. E o outro soft skill que eu destaco que as mulheres precisam ter é coragem. Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, já dizia: a vida é um esquenta e esfria, estica e puxa. Por quê? Porque ela exige da gente coragem. Sem coragem, a gente não vai para lugar nenhum, né? E eu percebo isso nas mulheres. Elas têm um diferencial da administração, mas elas precisam ser mais ousadas. Elas não podem se calar. Elas não podem chegar numa sala onde tem somente homens, e eu trabalho num ambiente eminentemente masculino. A maioria das minhas reuniões só tem homens, eu sou a única mulher. Mas eu me posiciono. Eu, graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação de assédio. Nenhuma. Porque eu sempre me posicionei. Eu até acredito que eles devam ter medo de chegar em mim e falar alguma piada, né? Mas, enfim, eu sempre me posicionei e não admito que faltem o respeito comigo, porque eu não falto com respeito com ninguém nas mesas em que eu me encontro, em que eu trabalho, nas palestras, enfim. Então, assim, coragem e ousadia. E eu percebo isso muito nas mulheres, que falta muito isso nas mulheres. Elas precisam desenvolver mais isso. E a gestão delas sempre foi muito mais detalhista, justamente porque nós somos detalhistas, né? Nós temos esse olhar. Só gostaria de acrescentar essa questão, claro, que a Taula e a Tássia... Posicionamento, e requer coragem, porque a partir do momento que tu se posiciona, que tu bota as tuas opiniões, as tuas visões, você tem que estar preparada, né? Porque você não vai agradar todo mundo. Verdade. Não vai. Você não vai agradar todo mundo. E mulher que fala demais e que se posiciona já não é muito interessante. A gente bem sabe isso, né? Todo mundo tem medo disso, né? Porque, na verdade, as pessoas que são inseguras têm medo disso. Porque as pessoas, os homens, eu conheço muitos homens que, nossa, eu tenho muitos parceiros de negócios aí, que eles super ficam felizes com a minha vitória. Eles torcem por mim, né? Então, assim, porque são pessoas bem resolvidas. Elas não precisam diminuir uma mulher para se posicionar, entendeu? Perfeito, doutora. E agora a gente vai para uma sequência de quadros que vai deixar o nosso bate-papo mais interessante. E o nosso primeiro quadro é Síndica Mulher, Sim. Nesse quadro, a gente quer que vocês, nossos especialistas, deixem dicas para as nossas síndicas que estão assistindo, nossas gestoras condominiais. Doutora Tássia já deixou várias dicas. Ousadia, sejam mais ativas, né? Corajosas, várias dicas interessantíssimas para anotar na agenda. Jaque, quais são as tuas dicas? Olha, eu vou dar a dica que eu uso para a minha vida, né? Há uns 2 anos atrás, eu estou investindo em desenvolvimento pessoal. Para te ter um emocional equilibrado, porque para lidar com condomínio, a gente tem tantos comportamentos, né, de tantas personalidades diferentes num condomínio, que se tu não mantém um equilíbrio na tua vida, vai ficar difícil tu enfrentar um condomínio. Porque eles te sugam e acham que você é realmente a Mulher Maravilha, né? Que está ali, que tu tem sim, resolveu ser síndica, tem sim que aturar todos os desafios. Então, assim, conhecimento e desenvolvimento pessoal é o que eu mais aposto na minha carreira. Perfeito. Taula, qual é a tua dica? Eu vou super puxar a sardinha aqui para o meu lado, porque é um dos materiais Fica à vontade. Eu amo aqui do mercado condominial e acho que faz muita diferença para quem quiser ser síndico, síndica, trilhar aí, em qualquer função do condomínio. Essa dica que eu vou dar se encaixa perfeitamente, que é o mapa mental,
que a gente fez para o Conexão, para o segundo Conexão. Está disponível lá na plataforma do SíndicoNet, é só baixar. E é um roteiro, né? É um roteiro para aquilo que você deve fazer no dia a dia, para conseguir ser um síndico aí de sucesso e não esquecer de nada na sua gestão. Então, olha, é um caminho, baixa o nosso mapa mental, segue ali como checklist, faça aí disso um roteiro de estudo e você vai ter engajamento. Mas eu quero acrescentar uma coisa aqui nas skills que foram ditas, eu não quis interromper. Mas, olha, eu quero dizer aquilo que eu realmente acredito. Existem 4 habilidades, além da coragem, né, e do empoderamento, para tornar qualquer líder, qualquer funcionário, qualquer pessoa em grande líder. E aqui uma que não pode faltar, a Tárcia mencionou quando ela estava dando o seu testemunho, é a humildade, né? Então, empoderamento, coragem, humildade e responsabilidade para entregar tudo aquilo que você se comprometeu, que você se capacitou para ser, é fundamental, e com essas 4 skills não tem como não ter sucesso. Eu extrapolei aqui, mas deixei 2 Imagina, dicas. Perfeito. E eu quero aproveitar para confessar uma coisa. Quando eu comecei a escrever sobre mercado condominial, o material que mais me ajudou foi o mapa mental do síndico, viu? O Rodrigo me apresentou esse material e eu falei, nossa, incrível, perfeito. E daí vieram vários conteúdos e a gente ainda utiliza muito esse material, viu? Então, vale a pena quem está nos assistindo baixar esse material. Deixa eu só acrescentar, a Taula, eu não conheço ela pessoalmente, né? Mas eu sou fã e eu quero dizer que ela está no meu mural dos sonhos, porque ela é uma mulher que me inspira. Maravilhosa. Isso é a verdadeira sororidade. Ai, é isso que eu falo. É isso que eu falei e ainda estava falando, conversando com a Jaqueline no backstage, exatamente sobre isso, né? A mulher bem resolvida, a mulher que entendeu como é que a coisa funciona, ela apoia a outra mulher. Né? Ela não vai olhar aquele discurso ou olhar e pensar assim de forma pejorativa, nossa, que arrogante dizer que se orgulha de si, né? Gente, se você sentar numa mesa com vários homens e eles começarem a falar assim, olha, troquei de carro, comprei um apartamento, você vai virar e vai dizer, nossa, que pessoa de sucesso. Agora, se tiverem várias mulheres sentadas numa mesa e uma começar a dizer, olha, comprei um apartamento novo, troquei de carro, as outras vão olhar, a maioria, né? Nossa, que arrogante. É isso que a gente tem que mudar, sabe? E essa Jaqueline ali tem a humildade, um soft skill, que a Taula determinou, de reconhecer que tem uma mulher que ela se espelha. Isso é tão lindo. Ainda a gente conversou, ainda falou assim, né? Que o segredo do sucesso, né? A gente apoiar os outros. A hora que a gente aprender isso, a gente só vai. Porque a gente tem muito a ganhar junto, né? E uma dica que eu vou recomendar, porque as minhas dicas já passaram, leiam o meu livro, né? Por favor, Condomínio Legal, que é um livro voltado aos condomínios, né? Para quem é síndica, para quem é conselheiro, para quem é condômino, né? É uma obra que está ali disponível, qualquer coisa entrem no meu Instagram, que tem ali, já estou indo para a 3ª tiragem, né? Foi um sucesso realmente, por quê? Porque eu trouxe uma leitura jurídica numa visão bem simples, né? Para que todos possam entender. Sem juridiquês. Sem juridiquês. Perfeito. Edilma, quais são as tuas dicas? Uma dica muito importante é também saber ouvir o outro lado, para que tenha uma gestão humanizada. Então, esse tema, humanização, a gente tratou no nosso congresso. Inclusive, a Taula, ela estava aqui presente junto com a Tássia. Então, a gente lidou muito com esse tema da humanização. Então, realmente, uma dica muito valiosa que vocês têm que deixar anotado aí é realmente ouvir sempre o que o outro tem a nos dizer. Perfeito. E como as meninas falaram aí, a Taula realmente nos inspira, a Tássia também é maravilhosa, também nos deixa muito inspirada para seguir em frente nesse mercado condominial. Maravilha. E o nosso próximo quadro é... Postei no grupo do condomínio e saí correndo. Só quem já esteve num grupo de WhatsApp de condomínio sabe quanto esse local de fala pode ser complicado. Eu queria que alguma de vocês contassem, se vocês tiverem em mente agora, uma história, alguma situação cômica que aconteceu num grupo de WhatsApp, ou não, alguma história cômica que vocês conseguiram contornar no condomínio.
Então, grupo de condomínio eu gosto de ser bem formal, tá? Eu sou bem formal, eu realmente passo o que vai acontecer no condomínio. E uma das coisas que realmente eu posso sair correndo é quando eu vou dizer que eu preciso fechar o gás urgentemente, ou que vai faltar água, que realmente o pessoal não sabe viver sem isso, e acha também que o síndico tem a obrigação, sim, de ter 24 horas de água, de energia elétrica. Mas eu vou contar para vocês uma história que até antes eu contei para as meninas, que eu acho que ficou na minha história, né, um condomínio que eu mais trabalhei, e foi muito engraçada, que foi bem na época das Torres Gêmeas, né, dos atentados, do terrorismo. Eu fui interfonada na minha sala e o vigilante me falava o seguinte: Jaqueline, nós localizamos aqui na garagem uma mala estilo 007. Então, eu falei para ele, tá, e o que tem nessa mala? Não, nós não mexemos. Deu assim, como assim? Eu disse, peraí, estou descendo, estou descendo. Daí, cheguei lá, tinha manobristas, zelador, o próprio segurança. E eu olhei para aquela mala ali no meio da garagem, ali, eu assim, dá para notar, gente, aí os detalhes, né? A mulher, claro, ela viu toda a cena, ela já reproduziu todo o cenário, que com certeza a pessoa entrou no carro e esqueceu a mala do lado. E realmente eu fui a única mulher, a corajosa da vez, de realmente passar a mão na mala estilo 007, e realmente eu chequei que era só de um representante comercial, né? Então, onde veio também a coragem, né, da mulher. Aonde que está, né? Que tinha um monte de homem, e quem meteu a mão foi a Jaqueline. Ótima história, ótima, muito bom. Gente, nós vamos agora saber o resultado da nossa enquete. Produção, consegue trazer para a nossa tela, por gentileza? Lá no início, a gente perguntou, e aí, no seu condomínio, é síndico, síndica ou outro? Quando a gente falou outro, estavam incluídas todas as diversidades. Então, a gente quer saber o resultado da nossa enquete. É síndico. Olha, vejam que interessante, a porcentagem de síndicas, ela fica bem próxima mesmo aos dados que nós trouxemos lá no início do nosso painel. Ainda não passamos aí do 37%, 40% de presença feminina. Muito bom sabermos. E para a gente finalizar, gente, eu tenho um último quadro, que é o Eu Nunca. Eu vou fazer só uma pergunta do Eu Nunca para vocês. E aí eu vou pedir para Edilma responder para a gente. Tá? Eu nunca estudei mais do que eu precisava para me sentir segura. Edilma, você já passou por essa situação? Já precisou estudar mais do que era necessário para se sentir segura? Sim, com certeza. Nessa área condominial, o foco realmente a gente precisa estudar. A gente precisa sempre estar preparada para o que vem pela frente, para o que acontece no dia a dia. Então, é uma lei que muda, é uma norma que muda. Então, a gente realmente precisa estudar. Perfeito. Meninas, a gente está se encaminhando para o final do nosso painel. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de vocês, essas palavras maravilhosas que vocês trouxeram para as mulheres que estão nos assistindo e também para os homens que estão nos assistindo, né? Afinal de contas, é uma luta que estamos travando juntos em busca dessa igualdade no setor. Agradeço muito ao Condoconta por abrir esse espaço para nós. E, Rúbia, é com você. Até a próxima.